Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a composição dos gases. Para a gente entender a composição dos gases, é super interessante a gente entender a tabela periódica, certo? O que é uma tabela periódica? O que é a tabela periódica, né? A tabela periódica nada mais é do que uma classificação de todos os átomos que nós conhecemos. Como assim? Ó, a gente achou ali o átomo de hidrogênio, a gente achou o átomo de oxigênio, a gente achou o átomo de mercúrio. E o que são átomos? Átomos são, vamos pensar dessa maneira, tá? São como se fossem bolinhas, que quando você junta elas, elas formam as substâncias que nós conhecemos. Então, por exemplo, não existe um átomo de água. Isso não existe. A água, ela é feita por átomos, ok? As substâncias que nós conhecemos ao nosso redor, o álcool, os remédios e tudo mais, elas são compostas por átomos, certo? E aí existem alguns átomos que a gente coloca dentro disso aqui que chamamos de tabela periódica. Então, a água em si, ela tem essa composição aqui, ó, H2O. Isso quer dizer que ela é feita por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu fosse desenhar, isso aqui é um átomo de oxigênio, ok? E isso aqui é um átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio. E realmente tem essa ideia aqui, ó, o de oxigênio, ele é maior do que o do hidrogênio, tá bom? Quando eu pego um oxigênio e junto aqui com 2 hidrogênios, eu pego, eles se juntam, aí eles juntos, eles vão ter mais ou menos esse formato aqui assim, ó. Eles juntos, tem uma ligação, eles juntos vão formar o que a gente conhece como sendo água. Agora, se eu quebrar essa ligação, aí eu vou ter hidrogênio e vou ter oxigênio. Isso é uma outra coisa, não é mais água. Um exemplo disso aqui, que é interessante, é um processo chamado eutrofização. Quando existe aqueles incidentes onde a pessoa toma um choque muito intenso, de alta voltagem, e aí as pessoas falam que a pessoa encolhe, né, nesse incidente, ela morre e o cadáver dela fica pequeno. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo é composto em 70% de água. E uma corrente elétrica muito forte faz com que os átomos aqui, ó, se separem. Quando os átomos se separam, esse cara aqui, ó, vai para a atmosfera, isso vira um gás. Então, muita parte do nosso corpo, se a gente tomar um choque de alta voltagem, vai virar um gás e vai embora, vai para a atmosfera. E o que sobra de matéria fica pequenininho, tá bom? Então, esse é um exemplo. Então, essa é a ideia. Vamos lá. A gente já sabe que as coisas são compostas por esses caras aqui, esses átomos. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tiver um átomo, se eu tiver um gás, uma região aqui, ó, onde eu tenho o gás carbônico. Essa aqui é a fórmula do gás carbônico. É o CO2. Quando eu inspiro, eu coloco oxigênio para o meu pulmão, aí é uma troca de gás, e aí eu expiro gás carbônico e outras coisas. Não tem só oxigênio, tem várias coisas aqui. Mas o que o meu corpo pega e devolve, pega oxigênio, devolve gás carbônico. Aí digamos que eu tenho aqui um recipiente cheio de gás carbônico. Um gás, de modo geral, são essas bolinhas. Cada bolinha dessa daqui, ó, é como se fosse um carbono com 2 oxigênio, tá? Cada bolinha é um desse aqui, certo? E eles estão se movimentando aleatoriamente aqui, loucamente, porque essa é a ideia do gás. O gás, as bolinhas, elas ficam em movimento. Quando você está no líquido, elas ficam uma por cima da outra ali parada. E aí você consegue balançar as bolinhas. Agora, quando está no sólido, aí elas se prendem uma na outra, de forma que elas não se mexem em relação uma na outra, ok? No caso do gás, movimento aleatório. Beleza. Entendendo isso, existe um conceito muito importante a ser falado, que é um conceito que vincula, muitas das vezes, a química com a física, que é o conceito de mol. O que é um mol? O que é essa grandeza que dá muita dor de cabeça para muita gente? A ideia é a seguinte. Se eu pegar uma bolinha dessa daqui, uma única bolinha, eu sei que ela é feita por um carbono e 2 oxigênio. Mas se eu pegar uma bolinha dessa daqui, que tem um carbono e um oxigênio, recebe o nome de molécula. Isso é importante, tá? Quando eu tenho somente um elemento da tabela, por exemplo, o carbono, ele é o elemento 6 da tabela. O elemento 6 é o seguinte, ó. Começa aqui, 1, 2. Aí vai para a linha de baixo. 3, 4, 5, 6. Então o carbono está aqui, ó. Aqui está o carbono.
O oxigênio é o elemento 8. Então, 7 e 8. O oxigênio está aqui, ó. Ok? Carbono, oxigênio. Quando você tem um elemento sozinho, eu tenho aqui um carbono. Isso aqui é um átomo. Agora, quando você junta alguns átomos, aí você passa a ter, por exemplo, o C, aí eu junto com 2 oxigênio. Aí eu passo a ter agora aqui o que nós chamamos de molécula. O cara sozinho é um átomo, quando ele se junta com outros, nós chamamos de molécula, tá bom? Isso é justamente para diferenciar, porque vamos pensar que isso aqui é água. É o oxigênio e 2 hidrogênio, ok? Porque sozinho eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio. Mas quando eles estão juntos, aí eu tenho água. Já é outra coisa, né? Outra substância. Então tem essa diferença. Então vamos lá. A ideia é a seguinte. Se eu pegar um desse cara aqui, um único desse cara aqui, um carbono com 2 oxigênios, eu não consigo ter uma medida boa de massa. Eu sei que se eu encher um recipiente com carbono, aquele recipiente passa a ter um certo peso, né? Tem uma massa ali associada àquele recipiente, que tem dentro daquele recipiente, certo? Nós aprendemos lá no primeiro ano que o ar pesa. Por isso que a gente está sob uma pressão, porque todo o ar que está sobre nossa cabeça, ele gera uma força sobre nós, e isso gera uma pressão. Então o ar pesa, de modo geral. A questão é, a massa de uma molécula é uma coisa muito pequena. É muito ruim de medir a massa de uma molécula. Porque a molécula, quando você pega uma molécula de água, uma molécula de água não, pega uma gota de água, quase não tem massa, é muito leve uma gota de água. E ali tem bilhões de moléculas. Uma única gota de água tem bilhões daquela estrutura H2O, certo? Então é ruim de medir. Daí surge o conceito de massa atômica. Ok? Vai aparecer esse conteúdo, esse conceito de massa atômica. O que é a massa atômica? Os cientistas fizeram o seguinte, olha só, de todos os átomos que nós conhecemos, o mais simples é o hidrogênio, tá? Ele é aquele cara que a gente fala assim, não tem como ficar mais simples que isso, não tem como dividir esse cara, certo? Então esse aqui, a gente fala o seguinte, ó, então o hidrogênio a gente vai dizer que vale 1. Quando você olha para o hélio, que é o outro átomo, os físicos eles perceberam que o hélio não tem o próprio hidrogênio, ele tem os ingredientes dele. O hidrogênio ele é formado por outras coisas, tá? Mas isso é papo para a gente aprender no terceiro ano, no início do terceiro ano. Mas o hidrogênio ele tem os ingredientes dele. E os físicos viram que o hélio tem os mesmos ingredientes que o hidrogênio, só que 4 vezes maior. Isso é um ponto importante. Aí aqui tem, esse cara tem tem essa ideia de que ele tem esses ingredientes 4 vezes mais, tá bom? Aí, o caso do carbono, quando você olha para o carbono, os físicos perceberam que o carbono tem as mesmas coisas que o hidrogênio tem, só que 12 vezes mais. E o oxigênio, 16 vezes mais. Então, os físicos pensaram, quer saber? Vamos criar um novo conceito de massa. Esse conceito de massa só vai ser aplicado para átomos. Então, massa atômica, tá? É massa relacionado a átomos. Não é a mesma coisa do que a gente mede ali quilograma, grama, ok? Não é o que a gente compra na feira. Como é que se faz esse conceito de massa atômica? O hidrogênio vale 1. A gente começou assim, ó. A gente vai falar assim, ó. Considerando aquilo que tem no hidrogênio, isso a gente vai chamar de 1. Como o hélio tem 4 vezes esses mesmos ingredientes, então o hélio ele vai ter a massa atômica de 4. E o carbono? O carbono vai ter uma massa atômica de 12. E o oxigênio vai ter uma massa atômica de 16. Ok? Isso vai ser super importante. Por quê? Esse conceito de massa atômica ele vai dar origem a essa nova unidade de medida conhecida como mol. Como assim? Olhe bem para cá. Aqui eu tenho um gás de carbono, gás carbônico, certo? Gás carbônico. Cada molécula, cada bolinha dessa daqui, na verdade, tem... deixa eu ver aqui.
Não, preto. Cada bolinha dessa daqui, na verdade, tem um carbono com 2 oxigênios. Se eu olhar do ponto de vista de massa atômica, esse cara aqui, ó, ele vai ter uma massa atômica. Olha só esse de cima, que é o carbono, vale 12. E o de baixo são 2 oxigênios. Cada oxigênio vale 16. Um ponto que eu vou destacar aqui, muito importante, é a utilidade da tabela periódica. Essa é uma utilidade da tabela periódica. A forma como a gente organiza isso aqui, ok, está associado justamente a essa questão da massa. Vocês podem estar meio confusos porque começou 1, 4, aqui embaixo 16, mas na verdade funciona da seguinte maneira, ó. Imagina aqui, ó. A massa atômica é 2 vezes o número do elemento. Como assim? Esses elementos, eles estão nessa posição, eles não estão nessa posição à toa, eles seguem uma numeração. Então, olha só, o primeiro elemento é o hidrogênio, ele é o 1. O segundo elemento é o hélio, ele é o 2, ok? Aí o terceiro elemento, se eu não me engano, aqui é o lítio, não tenho certeza. Mas aqui tem o terceiro elemento, o quarto elemento, o quinto elemento, o sexto elemento é o carbono. Tem o sétimo elemento, o oitavo elemento é o oxigênio, ok? E por aí vai. Aí vai, 8, 9, 10. Aí começa aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e volta para cá. 19, 20, 21 e vai assim, ó. Ok? E aí o que acontece é, o que nós chamamos de massa atômica, o valor da massa atômica é justamente 2 vezes a posição do elemento. O carbono, 2 vezes 6 é 12. O oxigênio, 2 vezes 8 é 16. Aí vocês vão entender melhor por que é 2 vezes no terceiro ano. Isso não é papo pra gente agora. O que é papo pra gente agora? É você perceber que essa tabela, ela tem uma utilidade, tá bom? E é uma das utilidades é a gente verificar a massa atômica. Você não tem que decorar o valor de massa atômica alguma. Quando eu falo assim, ó, considere esse cara aqui, NaCl, ok? Aí, no caso, isso aqui é tudo junto, Cl. Aí você vai falar, pô, Na, aí você procura aqui. O Na, se não me engano, é esse cara aqui, não tenho certeza. É esse terceiro aqui. Aí, pô, o Na é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se ele está na posição 11, a massa do Na é 22. Só que ele está junto com o Cl. Então, eu vou procurar o Cl aqui. O Cl eu sei que está por aqui. Aí você vê a massa do Cl. Juntos, eles vão ter uma massa. Esse cara, ele vai ter uma massa atômica, que é justamente a soma das massas aqui, ó. Carbono vale 12. Com 2 oxigênios, vamos somar isso aqui, ó. Esses 2 oxigênios aqui vai dar 32. Com o carbono vai dar 44, correto? Então, o CO2, vamos lá. CO2, ele tem uma massa atômica de, quanto que eu falei? 44, né? 44. Qual é a unidade disso? É 44 unidades atômicas, né? Que seria com relação ao hidrogênio. A gente não tem uma unidade de medida específica para isso. Por quê? Porque não existe. Nós usamos o hidrogênio como referência. O hidrogênio vale 1, ok? Então aqui seria 44 massa atômica, ok? Beleza. Tendo isso em vista, vai aparecer um conceito de mol. O que é o conceito de mol? Quando eu pego, tá vendo esse 44? Quando eu pego esse 44, que é a massa atômica, e eu transformo isso em gramas, por exemplo, uma única molécula de gás carbônico, ele vai ter 44, ok, unidades de massa atômica, ok? Aqui, ó, 12 do carbono, 16 de cada hidrogênio, porque tem 2. Então, uma única molécula vai ter 44. Aí, eu pego um monte de moléculas e vou juntando. Um monte. Milhões de bilhões, de trilhões, de quadrilhões, vou pegando um monte de moléculas. Vou juntando essas moléculas e vou colocando numa balança. Quando eu tiver
44 gramas, ok? Eu vou ter 1 mol. É o que nós chamamos de mol. Então, o que seria o mol? O mol, ele é uma forma de eu pegar aquela unidade que está associada à massa atômica e transformar em grama a partir da ideia de que eu vou juntar uma quantidade absurda de moléculas. Eu vou juntar uma quantidade absurda de moléculas até eu formar 1 mol. E 1 mol não é 44 gramas. Cuidado! 1 mol de CO2 é 44 gramas. Porque se eu for fazer a mesma coisa com o hidrogênio, se eu for fazer a mesma coisa com o oxigênio, o gás oxigênio, esse aqui, ó, é o O2. Aí o O2 são dois átomos de oxigênio. Aqui tem 16, aqui tem 16, 16 mais 16, ou seja, a unidade aqui de massa atômica de uma molécula de oxigênio é 32. Certo? Então, se eu juntar um monte de moléculas de oxigênio, vou juntando bilhões de trilhões, vou juntando todas essas moléculas. Quando eu tiver 32 gramas dessas moléculas, eu vou ter 1 mol, ok? Isso vale para qualquer coisa. Agora, se fosse da água, por exemplo, a água já é H2O. O que é o H2O? H2O é um oxigênio, aqui vou colocar como se fosse um hidrogênio, e 2 hidrogênio. O oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Então, qual é a unidade de massa atômica da água? É 18. 16 com 1 e 1 é 18. Então, se eu quero ter 1 mol de água, ok? Eu vou ter 18 gramas. E isso vai dar origem a uma lei muito importante que é conhecida como lei de Avogadro. Por quê? Aqui eu só estou falando com relação à massa. Vocês conseguem ter ideia de que o mol está associado à massa atômica da tabela periódica, ok? E a quantidade desses carinhas que eu vou ter aqui. Eu vou ter que juntar vários, né? Note que uma única molécula tem uma massa absurdamente pequena. Não chega nem a grama, é muito, muito pequena. Eu vou ter que juntar bilhões para ter 1 grama. Ok? Mas toda vez que eu junto uma quantidade de grama exatamente equivalente à massa atômica daquela substância, eu tenho 1 mol. Isso que é importante na nossa aula. Então, guardem isso. A utilidade da tabela periódica, ela é útil, porque quando você olha para a tabela periódica, normalmente já tem aqui embaixo o valor da massa atômica. Quando você tem uma substância, aí você vai ter que somar a massa atômica de cada elemento daquela substância, não esquecendo desses números que aparecem aqui. Porque, por exemplo, tem 2 hidrogênio. Então, é 1 oxigênio de 16 com 2 hidrogênio de 1. Tá bom? Então, é assim que a gente vai dar origem aí à nossa grandeza de mol. Essa aula é uma introdução para a próxima aula. Particularmente, eu tive muita dificuldade de gravar essa aula, porque nem é o tema que está seguindo no livro, mas eu achei muito importante para a gente entender a próxima aula, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!